Eu acho que nós não acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos nas nossas interpretações. Nós acreditamos na nossa linha hermenêutica. Porque todo mundo fala que crê na Bíblia. E às vezes você vê o que a pessoa crê e fala, mas espera, mas isso está na Bíblia? Daí ela fala, tá, porque tem um versículo que diz isso, eu juntei com aquele outro que diz isso, aquele pedacinho de um outro que diz isso aqui, ó, juntou tudo, ó. Nós cremos na nossa hermenêutica, nós cremos no jeito que a gente interpreta, e geralmente esse jeito que a gente interpreta é precedido por uma maneira que nós enxergamos o todo e construímos a nossa fé. E vou falar algumas coisas aqui nessa manhã que você possa dizer, não é isso que você está falando. Tranquilo, irmão. Creia na sua interpretação. Mas eu acho que vale a pena você perceber o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Marcos capítulo 15, verso 33 e 34. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz, falou em hebraico, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã, através da sua palavra. Eu não sei se você já leu esse texto e falou, mas o que Jesus quis dizer com isso aqui? Não faz nexo o Filho de Deus falar um negócio desse, porque Jesus revelou coisas que as pessoas não estavam vendo. Ele leu o pensamento dos fariseus e disse coisas para eles que eles estavam pensando antes deles dizerem. Jesus disse que o dia e a hora que ele voltaria, só o Pai sabe, mas de resto ele sabia de tudo. Ele entrava e sondava o coração dos homens. Ele não disse para o Natanael, eu vi você lá debaixo da figueira, acho que era figueira. Não. Ele mesmo disse que ele destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias, e falava sobre o seu corpo, e que assim como Jonas tinha ficado 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficaria no seio da terra. Ele já tinha predito a sua própria ressurreição. Ele sabia que ele iria sofrer, porque ele disse para os discípulos assim, eu poderia orar para o Pai me livrar dessa hora, mas como é que eu posso pedir para me livrar dessa hora, se foi exatamente para essa hora que eu vim? Ele tinha convicção e certeza de que ele, num dado momento da sua vida, que a gente não sabe quando que isso clareou perfeitamente, essa é uma das perguntas, mas quando a gente chegar na novo céu, nova terra, podemos perguntar, vamos ter eternidade para perguntar. Mas a verdade é que, num dado momento, ele percebeu que ele seria, como homem, o Filho de Deus que se entregaria na cruz. Enfim, como é que ele pode chegar na cruz sabendo de tudo, que vai ressuscitar, de tudo, que ele era o servo sofredor lá de Isaías, levaria sobre si o pecado de todos, ele era aquele ramo que saía numa terra seca, que não tinha parecer nem formosura, homem de dores. Ele entendia o porquê ele estava sofrendo, e sabia que isso era um plano superior da Trindade, e que ele era a encarnação, o Filho de Deus, e que o plano do Pai se cumpriria. Como é que ele pode dizer na cruz, oh Deus, por que você me desamparou? Já parou para pensar nessa frase, irmãos? Isso nunca colocou uma minhoca na sua cabeça? E por que Jesus naquela hora teve agonia? Por que ele disse para os discípulos na mesa da ceia, minha alma está profundamente agoniada? E foi para o Getsêmani, e chorou e entristeceu-se.
Por que ele lamentou e chorou quando soube que Lázaro estava morto, se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Por que Jesus sofria se ele já sabia que tudo ia dar certo? Porque nós, eu e você, sofremos muito porque a gente não sabe o que vem amanhã. Por isso a gente vai em cartomante, pede para alguém orar e revelar o que está acontecendo, porque se eu souber o que está acontecendo eu fico mais em paz. Jesus já sabia, não tinha por que sofrer. Por que cargas d'água ele tinha que dizer: meu Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Sem contar que se Jesus fosse evangélico, ele não faria isso. Eu fico imaginando, porque aos pés da cruz os discípulos não estavam mais ali, ficou apenas João, e estava ali Maria. Foi Jesus que disse: filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. E quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Um membro de uma igreja evangélica apareceria correndo e diria: dá licença João, dá licença Maria. Ô Jesus, você não pode falar uma coisa dessa, rapaz, você é membro da igreja. Você tem que ter uma confissão positiva. Há poder nas suas palavras. Você não pode dizer que você está sofrendo. Jesus, cala a boca, você vai acabar com a nossa igreja. Como assim o pai te desamparou? Eu e o pai somos um, você disse. Agora vem falar que ele te desamparou, mas não era um? Porque Jesus estava ali lamentando aquele momento de dúvida. O Senhor me desamparou? Interrogação. O Senhor me desamparou? Alguém tem que ministrar esse cara. Como se eu e você não tivéssemos momentos de desorientação. Como se eu e você não tivéssemos momentos de dúvida e não chorássemos e não abríssemos a boca várias vezes na nossa dúvida, na nossa desorientação. Mas aprendemos que temos que confessar e profetizar o que nós queremos que aconteça. Aprendemos que não podemos dizer palavras de fraqueza, porque o diabo pode usar isso. Que quando nós dizemos as coisas boas, elas acontecem, quando dizemos as más, elas acontecem. Quer dizer que Deus não tem nada a ver com a gente. Eu produzo o bem e eu produzo o mal. De onde nós tiramos isso? Pelo menos o Filho de Deus não nos deu esse exemplo. Ele suou sangue no seu sofrimento no Getsemane. E por que Jesus foi dizer, em dúvida, se o Pai o havia desamparado? Na verdade, Jesus estava repetindo um salmo. Salmo 22, abra a sua Bíblia. Essas são as palavras do rei Davi, no Salmo 22. Jesus repetiu as palavras de um salmo na sua cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Jesus repetiu o Salmo 22. Vamos entender o que eram os salmos. O conjunto de cânticos dos salmos, o saltério, são poemas cantados para que fossem utilizados de forma litúrgica na adoração do povo de Deus. Se você costuma ler os salmos, já deve ter visto livro número 1, livro número 2, na verdade eram 5 livros que foram juntados ao longo de alguns séculos, desde Moisés, que escreveu o Salmo 90, o primeiro a ser escrito. Os salmos eram cantados, por isso você vê, para ser cantado com a melodia tal, para ser tocado com tímpanos, ou com instrumentos de 8 cordas, porque eles eram cânticos. Existem vários tipos de salmo: salmos de adoração,
e de reconhecimento da grandeza de Deus. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Alguns salmos são orações, são petições que eram cantadas. É interessante quando você lê Cântico dos Degraus, Cântico de Romagem. Eram cânticos que o povo cantava no caminho, quando iam para Jerusalém, ano a ano, oferecer os seus sacrifícios. É interessante. Na romagem, enquanto eles caminhavam, eles cantavam. Eu aprendi, eu li e ouvi também um comentário que é possível que o Cântico dos Degraus, não é uma certeza, fossem salmos que quando eles chegavam em Jerusalém e subiam os degraus do pátio para adentrar o templo, de que eles, cada degrau que subiam, cantavam uma parte ou um verso. Não sei se isso é verdade, mas é um tipo de adoração. Existem salmos que são imprecatórios, você vai achar vários. Senhor, acaba com os nossos inimigos, cantava isso no culto. Eu vou todo mundo, arranca sangue do pessoal. Não é interessante, irmãos? Toda a Bíblia tem a palavra de Deus para nós. Mesmo nas narrativas históricas, Pentateuco, livros históricos, nós aprendemos de Deus para a nossa vida. Nos evangelhos, o verbo, o Filho de Deus, o evangelho para nós. Nas epístolas de Paulo, o comportamento, a vida da igreja que nos ensina. Nos livros proféticos que nos exortam. Toda a Bíblia é Deus falando conosco, mas o livro dos Salmos é o homem falando com Deus. É o homem cantando o seu desalento, cantando o seu louvor, fazendo suas orações, seus imprecatórios e ao mesmo tempo o seu lamento. Não é significativo que no momento crucial onde Cristo assume a nossa dor na cruz, no ápice da dor pelo ser humano, que ao invés de escolher uma palavra de Deus ao homem, ele escolhe uma palavra do homem a Deus, escolhe a palavra de Davi. Isso tem que fazer algum sentido para nós e entendermos o que isso significa. Gostaria de ler com você o Salmo 22. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler mais alguns trechos além desse que nós lemos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, estou desorientado. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores, Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Ao mesmo tempo que eu lamento, eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele é Senhor. Não entendo porque passo, não entendo porque sofro, mas sei que sou dEle. Tenho liberdade para derramar diante dEle a minha alma e a minha angústia, porque Ele é meu Pai. Não é como a maioria de nós, que quando nós choramos vem com um monte de versículos e fala cala a boca. Sou verme, Davi diz, verso 6, e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. E está lamentando, todos que me veem, zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo, aí ó, confiou no Senhor, Deus que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, quem é que me fez nascer? Reconhecimento. E me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Lamento, não distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca como faz o leão que desperdiça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Está difícil, Senhor. Olha que ele diz, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas. Jesus escolheu o salmo certo. Sobre a minha túnica lançam sortes, e no meio do lamento, tu porém, Senhor,
não te afastes de mim, força minha, apressa-te a me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Louvem ao Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel. E assim o salmo segue. Eu estava brincando aqui no culto das 9, às vezes, quando nossos filhos são pequenos, nós também quando éramos pequenos, a gente faz um monte de rabugice, bate a porta. Eu fiz greve de fome porque minha mãe não tinha comprado para mim o Discoteca Hipopótamos volume 1. Mas também tinha Philadelphia Freedom do Elton John, como é que ela não comprou? Não dá, né, irmão? Mas foi só uma tarde. Você não vai almoçar hoje? Não, só não comprou o disco, eu vou comprar. Eu comi, lógico, estava com fome. Minha greve de fome durou uns 10 minutos. Essa é a diferença entre o lamento e a murmuração. Deus te dá liberdade. Sabe o filho que bate a porta? Não quero falar mais com você. Eu não gosto mais de você. E a mãe fala, bom, está na hora do almoço, daqui a pouco ele vem. Ô mãe, o que tem para comer? Tem o bife. Eu quero. Criança. Como nós, crianças de Deus. Se nós que somos imperfeitos, por vezes desumanos, temos compaixão dos nossos filhos, como é que Deus não teria? Você acha que Deus joga um caminhão de melancia em cima de você porque você está triste? Ele também esteve. Eu acho que Ele escolheu as palavras de Davi, no momento crucial, para deixar escrito para mim e para você que está tudo bem. Eu não te odeio porque você lamenta, porque eu estive na tua pele e sei o que é padecer. Esses textos ficaram na palavra de Deus, como vários salmos, como Jesus, como Paulo. 2 Coríntios 11, ele conta que foi fustigado com varas, açoitado, passou na voragem do mar, foi preso entre irmãos, preso entre patrícios, picado por serpente, 5 vezes tomou 40 chibatadas menos uma. Quem que não padece, que eu também não enfraqueça, que eu também não sou? Eu sofri também. No capítulo 12 ele diz, eu pedi para Deus, Senhor, está doendo, estou com espinho na carne, e o Senhor falou, minha graça te basta. Ok, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, eu não tenho vergonha de ser fraco, porque eu sou, o forte é Deus. Mas nós fomos atropelados por uma onda de triunfalismo, de humanismo, de hedonismo. O ser humano empoderado, dando ordens para Deus, profetizando. Irmão, eu creio na palavra de Deus na boca dos homens que Ele levanta. Porque não foi 1, 2, nem 3, nem 10, foram muitas vezes. Que seja de um púlpito, ou de uma conversa com um amigo, ou no meio de uma oração, que Deus me orientou pela boca de outras pessoas, eu creio que Deus faz isso. O que eu não creio é que na hora da sua dor, eu jogo um monte de profecia na sua cabeça, para eu ir embora para minha casa tranquilo que eu fiz a minha parte, quem leva a dor é você. E por vezes você ainda leva a culpa na minha profecia. Não brinca com essas coisas. Deus fala quando Ele quer, por quem Ele quer e se Ele quiser. Porque se Ele não quiser falar, você tem uma Bíblia com 3.000 páginas para você ler. E está tudo que Ele precisa falar para você e para mim. Mas Ele nos ama e nos socorre. É muito mais fácil despejar uma profecia para que você vá embora com o teu lamento, do que eu tomar para mim um pouco do seu choro e chorar com quem chora. Eu não acredito mais nisso. Igreja é para lamentar uns com os outros. Oramos hoje aqui por um homem que está com 13% do seu rim e não quer fazer hemodiálise. Tem uma família chorando, irmãos. Uma mãe de família com câncer. Nós vamos virar a mão para o lado da casa dela, mandar um monte de profecia e ir embora comer um frango? Ah, mas que eu vou falar para ela? Esse é um problema. Toda hora eu tenho que dar uma resposta, enquanto o Filho de Deus falou, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me desamparou? Temos medo de ter dúvida. Temos medo de chorar.
porque queremos demonstrar uma falsa fraqueza. Puxa, eu estou vendo aqui a Irene. Oi, Irene. No último mês de vida do Fleury, eu tive uma conversa com ele. E eu falei assim: Fleury, como é que você está? Ele falou o tratamento, falando: não, seu cabeça, seu coração. Ele falou assim: eu estou em paz, eu estou pronto para partir. Se Deus me chamar, eu estou pronto para partir. E quem acompanhou a história toda, nós ficamos muito tristes. Porque toda vez que eu ouço Smoke Gets in Your Eyes, eu lembro da Irene do Fleury, porque foi a música que ele pediu ela em casamento há quantos anos atrás? 55. Hoje o Fleury já está na glória. Mas nós ficamos tristes. Não porque a gente não tem certeza que Deus está cuidando, Ele está. Mas a gente pergunta: Senhor, mas, desculpa, mas, puxa, nosso coração chora. E Deus não vai falar: seu idiota que não tem fé, você não sabe quem eu sou. Eu sei, tu és Deus, tu és soberano. Só queria dizer para o Senhor que está doendo. Eu vim de João Pessoa agora de madrugada, e tinha uma mãe no voo com 2 filhinhos pequenos. Eu acho muito bonito os sotaques brasileiros. A Blanche brinca: sempre que eu viajo, eu quero aprender os sotaques. E o menininho falava com sotaque paraibano. E eu fiquei olhando, dando risada. Só que nós saímos de lá 3h15 da manhã, chegamos aqui 6h30. Ele estava dormindo, né? Ela colocou os 2 assim, ele é pequenininho, mas ela tinha que levar um monte de bolsa e ela teve que acordar os 2. E ele falou assim: quero colo, mãe. Mas com uma vozinha: mãe, eu quero colo, mãe, quero colo. E foi andando atrás dela: eu quero colo, eu quero colo. E o mais velho puxando ele, ela puxando um monte de sacola. Eu não vi uma mãe dizendo: seu idiota, você não sabe que eu te amo? Então fica quieto que depois eu te pego. Ela chegou lá no saguão, abraça, põe no colo, dá um beijo. Não podia carregar aquela hora. Quem ama não chuta o que sofre, não tributa ao lamento o pecado. Nós temos problema de ouvir alguém lamentando, porque achamos que ele não tem fé, que ele é fraco, que ele não é salvo, que ele está em pecado. Certa ocasião uma pessoa me disse, no começo da igreja, que eu estava errado me expondo, quando eu dizia para a igreja das minhas dúvidas, como eu faço de vez em quando aqui. Irmãos, eu também não consigo isso aqui eu sei que é certo, mas eu sou como você. E ele dizia que isso acabaria com a igreja, e que eu estava me expondo, e que as pessoas não teriam a mim como referência. Eu falei: que ótimo, que bom. A referência é Cristo. Ainda que eu tenha um dom para ensinar a palavra, eu não sou o super-homem. Meu pneu também fura. Aliás, essa semana furou. Não é, amor? Nós saímos aqui do domingo, tinha 10... quanto que é a unidade do... É bar, né? Libra. Não, mas o meu é real mesmo. A Libra a Libra... Nossa, era 3... Nossa, estava 5 reais só de... Austral. Lá embaixo. Teve que ir no borracheiro. Meu pneu também fura, irmão. A boia da nossa caixa d'água acho que quebrou. Você vê como é que pode? A boia da caixa d'água da casa do pastor quebrou? Eu poderia ver que, irmãos, na minha casa é ungida, não quebra nem caixa d'água, a boia nunca quebrou. Eu vou dizer: ai meu Deus, eu estou em pecado, o pastor tem tudo, eu nunca tenho nada, eu só venho aqui, canto vitórias e falo do poder. Mentira! Eu não tenho problema, mentira. Vem aqui e prega, né? Porque o Senhor fez isso comigo, me levantou. Mentira. Eu não sofro, não choro, menininha. Mentira. Já viram a menina lá? A minha casa, eu e minha mulher nunca brigamos. Mentira. Resmungo, chuto a cama. Resmungo. Mas eu amo a Deus. Não se sinta acusado. Aprenda a lamentar, ao mesmo tempo que você glorifica a Deus. Esses textos foram deixados na Bíblia
porque nós nos identificamos com Ele. Oh, eu sou igual que nem Davi. Nessa hora, acho que até eu falaria pior, mas é isso aqui, eu sou gente de carne e osso. Sabe, quer que eu ore por você? Pelo amor de Deus, ora que o bagulho está louco. Eu converso com vários irmãos aqui, muita gente conversa comigo e eu sei que esse aqui está sem trabalhar, aquele está apertado, a mãe de um está morando na sua casa porque está doente, está cuidando. E agora eu estou custeando mais um tratamento do meu cunhado que está doente. Acontece na nossa vida, irmão, isso aqui é mundo real. Eu acreditaria em alguns tipos malucos de profecia que dizem que tudo dá certo, que você sempre prospera e você sempre vai crescer. Eu acreditaria, se a vida do povo todo fosse tão próspera quanto a daquele que profetiza. Se o povo todo morasse no mesmo bairro que ele mora, tivesse um carro igual a dele, andasse no helicóptero que ele também anda. Mas eu não creio mais nessas coisas. Deus fala quando quer, se quer, e quando Deus falar, respeite, porque Ele é Deus. Mas não brinque com isso. Respeite a dor de quem sofre, chore com quem chora e se alegre com quem se alegre, e não tenha medo de chorar. E demonstramos uma espiritualidade falsa de um poder construído sobre declarações humanas. Ainda que você não creia no que eu estou dizendo ou não concorde com a minha hermenêutica, você tem que ter uma pulga atrás da orelha com tantos salmos e textos de lamento de homens de Deus, inclusive do Filho de Deus, na cruz, no Getsemane. Paulo, em vários textos. Pedro, nas suas epístolas sobre o sofrimento dos santos em toda a terra. Apocalipse, que fala da besta que emerge da terra, do mar e do sofrimento e da perseguição que haverá sobre a igreja e a grande tribulação. Você pode escolher se você vai dar uma de forte ou se na sua fraqueza você vai ser forte. E quando nós começamos eu ouvia isso. Sabe que eu não tinha teologia para explicar, para dizer, eu vou te dar o fundamento do porquê eu acho que tem que ser assim. Que nossos momentos de oração sejam de choro. Quando alguém estiver lendo os pedidos de oração, não fala, que hora chata agora. Não. Cada pessoa que escreveu ali, escreveu pensando, eles vão ler lá na igreja e as pessoas vão orar por mim. Eles estão acreditando nisso, irmãos. Nós estamos dizendo para as pessoas, mandem seus e-mails que nós queremos orar por você. Olha que incrível, as pessoas que estão sofrendo estão acreditando que a gente faz isso de coração mesmo. E a gente está aqui fazendo de qualquer jeito. Não estou dizendo quem está aqui em cima orando, nem eu não faço de qualquer jeito, mas às vezes eu estou lá embaixo e eu vejo. É hora que eu saio para tomar água, quando eu brinco com a criança, quando eu sento porque eu estou cansado de cantar. Deveria ser a hora que a gente dissesse, silêncio agora. Silêncio, porque tem alguém chorando, tem alguém lamentando, e a dor que dói em alguém agora está doendo aqui. E eu não vou jogar sobre ela um monte de versículos e profecia e ir embora para minha casa comer mais um frango. Eu vou levar comigo essa dor e vou chorar com quem chora. Que Deus não nos torne uma igreja que nós não nos tornemos uma igreja de robôs com inteligência artificial. Sejamos gente de carne e osso, como o Filho de Deus se fez e morreu a nossa morte, como nós sempre cantamos, para a gente viver a sua vida e trilharmos os desertos que Ele permitir que a gente trilhe, na nossa dúvida, sem nem saber porquê, lamentando, mas glorificando, porque o Senhor é conosco. E Deus nos faça a sua igreja.